Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa repousar sobre a sua vida, a sua família. Você que nos assiste nesta noite, você que acompanha esse culto, que cultua junto conosco, que o Espírito Santo de Deus possa se fazer presente aí na sua casa. Que a graça salvadora de Deus possa vir sobre a sua vida. Nós vamos iniciar esse culto cantando, adorando ao Senhor, rendendo graças àquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Cantemos ao Senhor a glória. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Seja o nome do Senhor. E nós só podemos render graças com essa liberdade ao nosso Deus, ao nosso Senhor, porque nós fomos resgatados por um poder maior, o poder do amor de Deus, um amor incondicional, um amor que não levou em conta os nossos erros, as nossas culpas, mas que foi direcionado para a minha vida, para a sua vida, para toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos estar cada dia mais sentindo a presença do Senhor, sentindo o amor de Deus nos envolver, sentindo a graça do Senhor fazer parte diariamente das nossas vidas. Aqui, vem transformar meu ser.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é bom estarmos reunidos mais uma noite para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra dEle, para nos colocarmos na presença dEle e receber dEle dessa palavra de estímulo que nós tanto precisamos neste período, e agradecer a Ele nessa noite, porque Ele tem sido fiel comigo e com você. Então eu convido você já no início desse culto a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e nós vamos agradecer ao Senhor, falar com Ele e pedir que Ele encontre espaço no nosso coração nessa noite, para que a gente possa não só ouvir a palavra dEle, mas nos encher com ela e que ela possa fazer transformação na minha vida e na sua. Queremos, Deus, nessa noite, em espírito e em verdade, te adorar. Queremos prestar um culto ao Senhor, o nosso Deus. Queremos dizer que só nos curvamos diante do Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Queremos, em nome de Jesus, te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. O Senhor tem provido pão na nossa mesa, o Senhor tem nos amparado em várias situações. E te louvamos e reconhecemos a tua graça derramada sobre a nossa vida. Quero, Deus, nessa noite pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanha pelas redes sociais, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor fale em cada coração e que nessa noite o Senhor encha o nosso coração de esperança no momento em que nós precisamos, pela fé, como nós terminamos de ver semana passada, entender que a nossa esperança precisa estar no Senhor, porque o Senhor continua com o controle sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, fala conosco, ministra a nossa vida. No teu nome oramos e agradecemos. Amém. Até domingo passado, nós fizemos uma série de pregações falando sobre fé e entendi que precisaríamos começar agora a colocar a fé em prática, transformando ela em esperança. E a partir deste domingo, durante esse mês, nós vamos encher o nosso coração desta esperança que vem do trono dele, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é coincidência, nós estamos no período da manhã estudando o livro de Marcos, mas a primeira pregação que eu quero fazer nessa noite sobre esperança também está no livro de Marcos, na sequência da pregação que eu fiz semana passada, e a gente vai dar uma olhada na história de Jairo, um homem que tinha todas as possibilidades de estar com a sua esperança morta, com a sua esperança já enterrada, mas Jesus vem e ressuscita no coração de Jairo a alegria de saber que Jesus é a última palavra, que Jesus é a esperança que nós precisamos ter. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler o texto de 21 a 24, depois de 35 a 43, para a gente contextualizar aqui a nossa pregação. Então, o livro de Marcos, capítulo 5, verso de 21 a 24, e depois de 35 a 43. Então, primeira parte, de 21 a 24, a palavra do Senhor diz assim, é intitulado O Pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Essa é a primeira parte do texto. Na semana passada, no culto da manhã, nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue, que é a sequência deste texto, e a gente viu que de forma maravilhosa, Jesus atende a mulher do fluxo de sangue. Enquanto caminhava com Jairo para ir fazer o milagre sobre a filha de Jairo, Jesus faz um milagre na vida dessa mulher, que tinha a última expectativa sua, quando ela ouve falar de Jesus, sobre o poder que poderia sair dele, e essa mulher então se achega a Jesus, toca nas suas vestes, e ela é curada. Então é muito interessante, porque aqui Jairo, Jesus tinha passado com os discípulos a tempestade no mar, os discípulos tinham entrado em desespero, pergunto para ele, mestre, não te incomodas que estamos aqui morrendo e tal? E Jesus acalma o mar, exorta os discípulos,
sai com os discípulos dali, talvez cansado, com sono, e aí a multidão já de novo se chega a ele, Jairo chama ele, Senhor, minha filha está morrendo, enquanto Jesus vai com Jairo, vem a mulher, essa mulher conhecida na palavra como a mulher do fluxo de sangue, a mulher observa Jesus, toca nas suas vestes, é curada, Jesus fala com ela, diz que a fé dela tinha salvado, e Jesus continua a sua trajetória para ir então cumprir aquilo que Jairo tinha pedido. E eu acho interessante quando eu penso nisso aqui, neste texto, porque eu oro por uma coisa, você ora por outro. Imagina o mundo orando ao Senhor, cada um de nós pedindo algo segundo o nosso coração, e Ele soberanamente, o nosso Deus, vai atender as nossas orações, mas convergindo a história como Ele quer. Consegue me entender? Deus não vai atender somente a mim e vai prejudicar alguém, mas Ele tem, por isso eu gosto de pensar, todo o universo nas suas mãos, e Ele vai fazer as coisas segundo a soberania dEle. Então aqui, enquanto atendia a um, Ele atendia ao outro, e ainda hoje Ele continua fazendo assim. Por isso, nós oramos e dissemos no final, Senhor, seja feita a sua vontade, segundo a sua visão, segundo aquilo que o Senhor entende ser melhor. Porque no mundo tudo está entrelaçado. Eu gosto de pensar que nós não somos ilhas, não estamos sozinhos no mundo, nós vivemos num contexto envolvidos, e muitas vezes aquilo que acontece comigo reflete no outro, tanto de bom quanto de ruim. Então, Deus tem realmente o olhar soberano sobre a minha vida e sobre a sua, nesta questão, e Ele fará de acordo com aquilo que Ele quer no governo que Ele tem sobre o mundo. Mas, continuando aqui o texto, de 35 a 43, quando Jesus chega, então, na casa de Jairo. Então, Jairo chega a ele, pede um milagre, Jesus caminhando com Jairo, passa pela história da mulher do fluxo de sangue, e na sequência, então, vem o resultado do primeiro pedido, que é o de Jairo. Então vamos lá, no verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, sua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, creia somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Vou ler de novo. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Então a gente vê aqui, Jesus acalma o mar, faz um milagre com a mulher do fluxo de sangue, e aqui de novo ele opera um milagre sobre a vida dessa criança, pelo clamor do seu pai. Nessa semana, neste mês em que nós vamos à noite ser ministrados pela palavra de Deus sobre esperança, eu quero dizer para você, como título desta primeira pregação dessa noite, que Jesus é a esperança que eu e você precisamos. Ele é a esperança dos que estão sem esperança. Ele precisa ser a luz não no fim do túnel, mas durante todo o túnel, porque a minha e a sua esperança precisa estar cravada nele, porque Ele é o Deus que não falha, e mesmo que Ele não faça aquilo que a gente quer, a nossa esperança não pode estar naquilo que nós queremos, mas na direção, na condução e naquilo que Ele quer, sabendo que Ele sabe o que é melhor para mim e Ele sabe o que é melhor para você.
Quando a gente vê aqui neste texto que nós acabamos de ler, é que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. O impossível pode acontecer. E a gente vai, discorrer um pouco aqui sobre o texto, mas eu creio que em algumas situações, em alguns momentos, eu e você vivenciamos situações extremamente difíceis e depois a gente vê elas resolvidas e a gente nem sabe muito bem como foi que elas se resolveram, mas a gente precisa ter a esperança que Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Uma coisa que tem me incomodado muito, e eu dividi com alguns irmãos, é que nós precisamos ter a mesma intensidade de agradecer a Deus por aquilo que Ele faz, na mesma intensidade que nós temos em responder, em agradecer a Ele naquilo que Ele fez. Eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, nós temos aqui na igreja um ministério de intercessão e agora nós começamos um outro ministério dentro do ministério da intercessão, que é orando pelas pessoas que estão acometidas pelo Covid. E nós estamos com quase 30 intercessores. Então chegam-se os pedidos de oração. E as pessoas nos pedem para orar por pessoas, relatam as situações, mas normalmente as pessoas não dão um retorno de como está aquele por quem nós estamos orando. Então, eu preciso, e os irmãos que estão também nesse empenho, ficar buscando informações, e aí, graças a Deus, que vem lá as informações, a pessoa já está bem, a pessoa está fora do hospital, a pessoa não está mais entubada, tem alguns casos ainda críticos. Mas eu quero dizer que é muito triste quando nós temos a intensidade do pedir, mas não temos a intensidade de reconhecer o que Ele fez e de agradecer a Ele. Nós precisamos agir na mesma medida e entender que aquilo que Ele faz, que é o que eu acabei de dizer, que o impossível para Ele não existe, é entender que quando as coisas se resolvem, são resolvidas por Ele. E nós precisamos ter o coração grato. É uma ingratidão não darmos honra a Ele por aquilo que Ele fez. E a gente tem feito esse exercício com algumas pessoas aqui na igreja, que têm caminhado próximo a mim nesse período, de enxergar aquilo que Deus fez e aquilo que Ele vai continuar fazendo. Então, como nós vimos, Jesus acalmou o mar, quando os discípulos estavam com Ele no barco. Jesus, nós vimos hoje de manhã no culto, Ele liberta um homem gadareno, um homem que vivia no cemitério, um homem que vivia condenado pela sua história. Jesus liberta esse homem, Jesus cura a mulher com o fluxo de sangue, e agora Jesus aparece e ressuscita a filha de Jairo, já depois de morta. Enquanto as pessoas olhavam para Jairo, e como nós vimos aqui no texto, dizia assim: por que você incomoda o mestre? Essa situação já está resolvida, sua filha já morreu. E Jesus, de alguma forma, que se estressa com eles e faz aquilo que Ele podia fazer, porque Ele é Deus, e Ele então cura a menina. Jairo foi levado aqui de forma desesperadora, mas ainda com a esperança, porque ele não parou, ele não desistiu, ele não deixou de olhar aquilo que estava sendo feito, aquilo que tinha para ser feito, aquilo que Jairo sabia, aquilo que Jesus podia fazer. Em primeiro lugar, a gente vê aqui que o desespero de Jairo levou Jesus a esse senso de urgência, com um senso de urgência. Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus. A sua filha estava à beira da morte, e quando nós estamos no momento do nosso desespero, no momento da nossa angústia, no momento das nossas aflições, nós também nos achegamos a Jesus como Jairo chegou, pedindo: por favor, Senhor, vem em meu socorro nesse momento. Todos os outros recursos para salvar a vida da filha de Jairo chegou ao final. Jairo então busca em Jesus aquilo que ele não podia fazer. Ele confia que Jesus é a esperança para a sua urgente necessidade.
Jairo confia em Jesus e ele busca em Jesus. Em segundo lugar, o desespero de Jairo levou a ele transpor barreiras para ir a Jesus. Aqui fala que Jairo era o chefe da sinagoga. Jairo era um homem com status, Jairo era um homem de poder, Jairo era um homem de dinheiro, Jairo era um homem que não vivia a história ainda dessa crença em Jesus, mas ele passa por cima das barreiras, ele passa por cima destes preconceitos para chegar a Jesus. Eu não sei se antes da sua caminhada com Jesus, se você não nasceu numa igreja evangélica como eu, se você também resistia a chegar-se a Jesus para algumas coisas. Eu dizia que cada um vai a Jesus ou a Deus como quer. E depois eu entendi que isso não é verdade. A palavra de Deus diz exatamente como se chegar a Ele. Toda a orientação está aqui. Mas eu era uma pessoa que tinha um preconceito quanto ao Evangelho. Eu tinha uma resistência ao Evangelho. Ontem eu estava conversando aqui na igreja com algumas pessoas e compartilhei que em um momento da minha vida, um homem que foi um pastor aqui nessa igreja, um homem de Deus, eu o procurava para conversar, mas eu não gostava que as pessoas me vissem falando com um pastor, porque eu tinha uma resistência ao Evangelho, né, como se o Evangelho fosse algo para pessoas inferiorizadas, sem cultura, e isso toma conta do coração de muita gente ainda hoje. O preconceito de olhar o Evangelho e de achar que o Evangelho é uma falácia, é uma mentira, é algo que não é real e que ele até é um engano no coração do povo. Misericórdia, né? Sem Jesus, eu e você somos condenados aí sim, sem esperança de vida eterna. Mas Jairo aqui passou por cima e ele veio a Jesus. E eu acho triste quando as pessoas, num momento de desespero como este de Jairo, chegam a Jesus dizendo assim, todas as formas servem. Não, isso não é verdade. Existe uma única forma, e esta forma se chama Jesus. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas Jairo, que era responsável pelo serviço religioso aqui da cidade, né, líder da sinagoga, ele era um homem extremamente importante. Ele passa por cima do orgulho, do preconceito, da cultura que ele tinha, porque ele olha e ele vê que existia esperança em Jesus. Que bom que Jairo teve essa atitude. E como eu e você precisamos, né, passar, e eu creio que os que me escutam agora não vivem este preconceito, graças a Deus, mas um dia talvez já tenham vivido como eu disse, mas nós precisamos nos achegar a Jesus em todo o tempo, sabendo que Ele tem poder. A gente viu aqui que o desespero de Jairo leva ele a prostrar-se aos pés de Jesus. Jairo humilhou-se diante de Jesus, se prostrou, reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, né, que era um líder judaico, mas que ele tinha essa fé agora, essa crença deste Jesus que era homem, mas que era Deus e que podia fazer abundantemente além do que ele podia sequer imaginar. A minha conversão aconteceu, eu já testemunhei, no momento em que a minha filha mais velha teve meningite. E foi um momento de extremo desespero na minha vida. Eu não conseguia aceitar a possibilidade de que minha filha estava doente. Eu não conseguia aceitar a possibilidade de perdê-la. E eu tive 10 dias, ela ficou 11 dias hospitalizada, e esses 11 dias foram picotados ou separados em fase. Os 3 primeiros dias eu questionava a Deus o porquê daquela situação. Nos outros 3 dias eu dizia para Deus, por que o Senhor quer me atingir? E nos 3 últimos dias eu dizia para Ele que eu não tinha mais força para lutar contra Ele. E eu me lembro que numa sexta-feira eu parei e entendi que Ele não era Deus de troca, e eu fiz a entrega dela a Ele, e no sábado ela saiu do hospital com ainda possibilidades de sequelas e várias situações, mas eu tinha paz no meu coração. Não que ela fosse sobreviver ou que não tivessem sequelas, mas de que Ele era o Deus da história dela, porque ela já tinha tido um encontro com Ele, mas que naquele momento eu precisava entregar a minha vida a Jesus. Gente, tem algo tão interessante que Deus faz no meio dessas lutas, e eu já tive
uma experiência há algum tempo aqui na igreja com uma irmã assim. Essa madrugada, uma outra pessoa também teve essa experiência com Jesus, como eu tive. Quando nós, às vezes, viemos a Jesus no meio deste desespero, por alguém, a gente descobre no meio do clamor que, na verdade, o que Jesus quer é a nossa entrega a Ele. E isso acaba sendo mais genuíno do que o milagre que Ele vai fazer na cura. Entendeu? Assim como eu cheguei a Jesus na busca por causa da minha filha, na verdade eu entendi que o que Jesus queria era o meu coração. Ele queria a minha entrega. E assim Ele fez. Tem uma irmã que também eu já testemunhei aqui, que há uns 2 anos atrás chegou aqui na igreja com um momento difícil, um momento de luta, e ela, depois do primeiro encontro, ela disse: pastor, eu entendi que o que Deus quer é o meu coração, o resto Ele vai fazer se Ele quiser. E nessa noite, de novo, recebi uma mensagem maravilhosa de uma pessoa por quem nós estamos orando, e ela mandou uma mensagem às 3:30 da manhã dizendo assim: eu entendi o que Deus quer, Deus quer a minha vida, Ele quer o meu coração. E aí, quando Deus faz isso comigo e com você, Ele faz um tratamento de dentro para fora. Ele tem a nossa história nas mãos dEle, e Ele vai fazer aquilo que Ele quer, segundo a vontade dEle, e é soberano, Ele é soberano. Assim foi nessa história aqui de Jairo, que nós estamos lendo também. Jairo crê firmemente que Jesus tem a solução para a sua urgente necessidade. Interessante que, assim como Jairo tinha essa urgência, eu e você também temos. A gente fica imaginando quando Jairo chega aqui para Jesus, ele chegou antes da mulher do fluxo de sangue, pelo relato aqui do texto. E aí, enquanto Jairo está indo com Jesus, chega a mulher para tocar e Jesus para. E Jesus pergunta assim: quem me tocou? Os discípulos ainda entram numa argumentação: mestre, tanta gente ao redor. E eu imagino Jairo naquele momento querendo dizer assim: Senhor, vamos embora, esquece, deixa esse povo aí, eu preciso de ti, é comigo agora, eu cheguei primeiro. Mas Jesus cura primeiro a mulher, e Jesus ainda para conversar com a mulher se prostra aos pés de Jesus, e Jairo ali. E eu imaginando o Jairo querendo empurrar aquela mulher, dizendo assim: eu estou na vez, eu estou na fila, eu cheguei primeiro diante dele. Mas Jesus não tem essa escala de momento. Ele vai fazer no momento que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é soberano. Para Ele não existe tempo, não existe espaço, não existe primeiro, segundo ou terceiro. Existe uma visão macro que Ele tem, porque tudo continua nas mãos dEle. Por isso a nossa esperança precisa ser embasada, ligada nele. Porque Ele tem a solução para todas as coisas, até para o não. Mas ainda assim, Ele precisa continuar a ser a esperança que eu e você precisamos ter. Jesus vai com Jairo, levando esperança para o seu desespero. Quais são as desesperanças que têm andado de mão dada com você, que têm roubado o teu sono? Quais são as desesperanças que têm tocado aí em você nesse momento e que você precisa olhar para elas e dizer: olha, existe um Deus maior do que qualquer expectativa negativa ou qualquer falta de visão que você tenha. Nós precisamos mudar o foco. Eu falei esses dias que nós precisamos mudar a lente, enxergar com a ótica de Jesus. E aí a nossa esperança vai sendo crescente. Gente, essa mudança de perspectiva, essa mudança de visão, essa mudança de ter essa esperança no meio do caos, ela para alguns acontece da noite para o dia, mas às vezes a gente vai ter que passar por um deserto para ter um estalo e acordar e ver espiritualmente e crer espiritualmente. Para outros, esse processo é gradativo, embora as coisas não se resolvam, mas ainda assim a fé vai sendo desenvolvida e a esperança vai sendo construída. E eu preciso querer experimentar disso. Alguns de nós só queremos continuar nessa caminhada se Ele faz aquilo que a gente quer. Algumas pessoas, quando Jesus não responde positivamente ao seu apelo, ele nega Jesus, ou se não nega, ele ignora, que é uma forma de negar, como se fosse Jesus, de novo, um produto
que vai atender aos meus anseios, e não é assim que funciona. Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas, e Ele sabe bem mais do que eu ou você aquilo que é melhor, aquilo que nós precisamos. A gente vai ver algumas verdades aqui ainda neste texto. Primeiro deles, quando Jesus vai conosco, nós podemos ter a certeza de que Ele, além da resposta, Ele tem um sentimento que nós chamaríamos de empatia. Jesus se importa com aquilo que acontece comigo e com você. Eu gosto de dizer que o nosso Deus é um Deus de perto, Ele não é um Deus de longe. Jesus é um Jesus que está próximo de mim, está próximo de você, se incomoda com as nossas dores, recolhe as nossas lágrimas. Isso não quer dizer que Ele vai fazer exatamente o que a gente quer, mas Ele não nos abandona. A gente consegue ver aqui Ele caminhando com Jairo, e Ele não dá muita explicação aqui no começo. E aí a gente precisa entender que a nossa persistência na caminhada com Ele, de novo, não pode ser embasada nas respostas que Ele dá, nos mimos que Ele faz, nos agrados que Ele faz, porque Ele não nos trata como crianças mimadas, que recebem tudo o que quer, porque esperneia, porque determina. Não, Ele é soberano. A gente pode até chorar, Ele vai até fazer um afago, Ele vai até recolher as nossas lágrimas, Ele renova as nossas forças, Ele renova a nossa esperança, mas Ele não fará exatamente como nós queremos, Ele fará segundo a vontade dEle. Mas só a caminhada dEle com a gente, saber que Ele está conosco, já nos traz um refrigério, nos traz um reforço no nosso coração, para a gente não desistir. Agora, ele caminha aqui exprimido pela multidão, Jairo e ele, para ir até a casa de Jairo, e no meio ele para essa conversa com essa mulher anônima, mas ainda assim ele não deixa Jairo sozinho. Em segundo lugar, quando Jesus caminha conosco, os imprevistos humanos não podem atrapalhar os projetos divinos. Eu estou dizendo o seguinte: mesmo que na sua visão e na visão daqueles que estão próximos de você, se enxergue o fim, como neste caso, Talita foi declarada como morta, a menina foi declarada como morta, para Jesus, aquilo que é impossível na nossa visão, é totalmente possível nas mãos dele e diante dele. Enquanto essa mulher hemorrágica recebia a graça, o pai, o Jairo aqui na sua angústia, vivendo essa opressão toda, vivendo toda essa preocupação, o seu caso requeria urgência, mas Deus iria fazer na forma que Ele quisesse, do jeito que Ele quisesse. E aí a gente aprende, como nessa mensagem dessa madrugada que eu recebi, da pessoa dizendo deste encontro, e aí eu entendo que Deus, na sua pedagogia, na sua forma de agir, na sua forma de nos ensinar, se nós tivermos sabedoria, discernimento espiritual, entendimento, coração aquietado na presença dEle, a gente vai entender que inclusive o silêncio dEle é uma forma de nos ensinar. Como isso dói, como é difícil, porque nós somos teimosos, nós somos cheios de querer saber, mas às vezes Ele vai se calar para que a gente caminhe no centro da vontade dEle, para entender de fato o que Ele quer e nos mostrar que o poder dEle vai além daquilo que a gente imagina. Nada pega Jesus de surpresa, nenhuma circunstância pode ser maior do que o poder dEle. Então, quando a gente viu aqui, por exemplo, os discípulos no barco, uma irmã me contou que durante o temporal dessa semana ela lembrou da pregação, os discípulos no barco, o vento soprava. Essa semana a gente teve aqui em Curitiba um grande vendaval, e essa irmã disse que lembrou, o pastor falou lá na pregação, e ela disse que dobrou o joelho e falou: Senhor, eu estou no barco contigo, eu estou aqui, o Senhor está comigo. Então, neste momento desse vendaval, deste furacão que vem,
nós não podemos desanimar, porque os propósitos divinos não são frustrados. Aquilo que Deus quer, Ele vai fazer, porque Ele é soberano. Ele vai fazer sobre a minha vida e a sua, quando eu e você dissemos a Ele: Senhor, faça na minha vida a sua vontade. Gente, isso é muito sério. Dizer para Deus fazer a vontade dEle sobre a nossa vida é muito sério. É necessário, é abençoador, mas é muito sério. É muito sério porque quando eu digo assim: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, conduz ela segundo o Seu querer, Ele vai conduzir segundo o querer dEle. Por quê? Porque nós abrimos o coração e nós permitimos. O que nós precisamos é entender que a vontade de Deus normalmente não é a nossa. E para Ele conduzir a gente no centro da vontade dEle, Ele é quem vai trilhar o caminho. Então, muitas vezes, o deserto, a dor, a angústia, aquilo que a gente passa de diferente na nossa vida, é para que a gente seja forjado a entrar no caminho dEle. Sabe, é como se a gente dissesse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me leve, trilhe a minha vida no seu caminho. E aí Deus coloca lá o caminho e diz assim: olha aqui, ó, o caminho que eu tenho para você é este aqui. Mas daí nós então começamos a caminhar do nosso jeito. E aí Ele fala assim: peraí, você disse para mim que você quer andar no meu caminho e me deu liberdade. Então, vem aqui, que eu vou te levar no meu caminho. E sabe criança, quando vai com os pais no mercado, que começa a se jogar no chão, pegando pirraça? A gente, às vezes, vai tentar fazer igual. Mas nós demos liberdade. E quanto mais a gente se jogar no chão e arrastar, mais vai doer. Mais difícil vai ser. Então, eu tenho pedido assim: Deus, acende uma luz para que eu veja, eu não quero errar. Deus, me dê discernimento para que eu não fique atrapalhando o seu agir. Entenderam como é? Senhor, faz na minha vida a sua vontade. Então tá, Senhor, mas me ajuda inclusive a entender as formas didáticas e pedagógicas que o Senhor age, para que eu não entre em desespero e entender que inclusive isso é uma forma do Senhor forjar o meu caráter, ou me tirar de como criança mimada do chão, para andar no trilho, na história, no caminho daquilo que o Senhor quer. Eu não sei se isso faz sentido para você. Quando a gente pede para Deus fazer e falar, nos levar, e a gente age como criança, e a gente começa a espernear, e às vezes Deus está falando, mas a nossa teimosia é tão grande, e eu estou falando da minha experiência, irmãos. A nossa teimosia, a minha teimosia é tão grande, o meu excesso de querer saber é tão grande, a minha falta de humildade é tão grande, o meu achismo é tão grande, que eu fico ali, sofrendo, prostrado, e Deus ali esperando, né? Vai reagir, vai levantar e vir para o caminho que pediu, ou o que vai acontecer? E aí eu preciso entender, às vezes, no silêncio de Deus, que Ele está me conduzindo. E aí a gente precisa falar menos, murmurar menos, reclamar menos e parar para conectar o nosso ouvir a Ele. Entender espiritualmente aquilo que Ele quer falar. Seria tão bom, né, se Ele desse só um toquezinho para a gente se calar, mas Ele espera que nós tenhamos um amadurecimento, que a gente tenha um crescimento espiritual. Que a gente seja menos mimimi e mais, então, compreensão para convergir aquilo que a gente entrega naquilo que a gente realmente vai fazer. Eu pergunto sempre para Ele: Senhor, embora às vezes a resposta dele venha e eu não faço aquilo que Ele quer, né? Senhor, está doendo, qual é o processo? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? E aí, de vez em quando, o velho homem quer ressurgir, aí volta de novo para a fila, enfim, é uma luta constante. Mas louvado seja o nome dEle, porque a gente tem podido amadurecer, crescer nessa relação com Ele. Terceiro lugar, nessa relação aqui da verdade que Jairo aprende, Jesus vem com a gente, e a gente não precisa temer as más notícias. Quando a gente vê aqui no capítulo 5, no verso 36, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jairo tinha acabado de receber a notícia que a sua filha já estava morta.
Jesus olha para ele e diz assim: não temas, crê somente. Jesus hoje continua olhando nos meus olhos e nos teus e dizendo: não temas, crê somente. Não importa se a cura virá, não importa se ele vai ressuscitar, não importa se ele vai transformar, ele diz: não temas, crê somente, porque ele continua sendo o Senhor sobre o tempo. E aqui Jairo então tem essa oportunidade, né, de ver essa maravilha daquilo que Jesus ia fazer. Na visão daqueles amigos, a esperança tinha acabado. Esperança no quê? A menina já morreu. Esperança no quê? Né? A menina não existe mais. E aí, interessante porque na sequência aqui do texto, diz assim: contudo não permitindo que alguém o acompanhasse, senão Pedro e o irmão Tiago e João, quando chegou à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar ali ele disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Pode ser que em algum momento na sua esperança, as pessoas podem não rir, mas vão trazer palavras que vão te desanimar, que vão te entristecer. As pessoas vão trazer palavras de depreciação, palavras para te colocar para baixo, palavras para tentar tirar de você a esperança nele. E aí Jesus aqui se estressa com esse povo, pergunta por que estão chorando, né? Fala que a menina estava dormindo, e aí eles começam a rir. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e aos que vieram com ele, e ele entrou onde ela estava. Jesus tira esse povo da frente. Às vezes, gente, nós precisamos selecionar para quem nós contamos as nossas coisas. Às vezes nós precisamos nos calar mais, falar mais com Deus do que com pessoas. Existem pessoas para quem nós vamos compartilhar as nossas esperanças, que eles não estão na mesma sintonia conosco. Tem algumas situações que talvez a gente vai levar para algumas pessoas, que eles vão minar a nossa fé. E a gente vai se permitir ser minado, e nós não precisamos disso. Eu falo que às vezes a gente quer mais chamar a atenção do que buscar realmente a solução em Jesus, porque às vezes eu vou falar com alguém sobre lutas, mas eu não falei com Jesus ainda. Eu vou reclamar para alguém, mas eu não reclamei para ele ainda. Eu vou me lamentar para alguém querendo migalhas, enquanto ele tem bênçãos grandes para derramar, quando eu coloco de verdade na presença dele. As pessoas para quem nós lamentamos não podem resolver, ele pode. E a resolução dele, sendo ou não a que eu e você queremos, é melhor. Tudo bem que a conversa, o bate-papo, o aconselhamento é muito importante. Mas antes nós precisamos falar com ele. A gente precisa orar a ele, clamar a ele. Esse discernimento nós precisamos ter. E quando a gente procura pessoas para quem nós compartilhamos as nossas lutas, e essas pessoas não têm o mesmo foco, a gente precisa ir percebendo para não cair no erro. Sabe, não é necessário, não precisa. A gente não precisa, a gente tem um Deus que nos escuta, a gente tem um Deus que se importa, como a gente já falou aqui agora há pouco. Ele se importa, ele conhece a nossa história, ele é vivo, ele está presente e ele sabe exatamente o que eu e você estamos passando, o que precisamos, e quando nós levamos isso a ele, como a gente disse no último culto de oração, na quarta-feira, quando nós levamos isso a ele, nós estamos dizendo assim: Senhor, está aqui, eu sei que o Senhor tem poder, eu não posso resolver, mas eu me submeto ao Senhor, coloco diante do Senhor, reconhecendo o seu poder para fazer segundo a sua vontade e não a minha. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida, como a gente vê aqui no verso 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sob maneira admirados. Quando Jesus vai comigo e com você, mesmo que a resposta não seja o ressurgir, ainda assim nós seremos consolados por Ele. Quando Jesus vai conosco,
a resposta dele pode não ser exatamente aquela que nós queremos, mas ainda assim, ele é aquele Deus que nos pega, nos tem um tempo nos braços, né, um tempo de consolo, depois ele nos levanta de novo e ele diz, recomeça a caminhada, eu continuo contigo, era necessário, ele sabe o que é melhor. E de novo, a gente tem um tempo de choro, mas tem um tempo de levantar e pegar a malinha e recomeçar a vida. Não tem como ficar parado, sentando, olhando a vida passar, né, na nossa lamentação, na nossa dor. Tem vida pela frente. E tem vida eterna chegando. Tem algo melhor e maior do que aqui. E lá não vai ter dor, lá não vai ter ranger de dentes, lá não terá lágrimas, lá será um tempo de plenitude. E esta é a maior esperança que precisa estar no meu e no seu coração. Jesus é a esperança dos desesperançados. Ele mostrou isso para aquela mulher do fluxo de sangue, lembra? Mulher do fluxo de sangue, antes da história de Jairo, ou no meio da história, Jesus traz esperança de novo para a vida dela. Jesus entra na cidade de Gadara e traz esperança na vida do homem que vivia num cemitério, tomado de demônios, que a gente viu nessa manhã. Jesus continua aqui a caminhada com Jairo, chega na sua casa e traz esperança para ele. Jesus está contigo neste momento, Jesus está na sua casa e Jesus quer renovar no seu coração a esperança daquilo que você não tem mais, ou no mínimo a esperança de que Ele é o seu Senhor, e Ele é o seu Deus, e Ele conhece o seu coração, e Ele sabe daquilo que você precisa, e Ele fará aquilo que for melhor para a sua vida, e a sua fé, que foi desenhada neste período, se renova e se transforma em esperança para a sua caminhada com Ele, testemunhando ao mundo que, embora temporal possa estar aí, mas a sua esperança está naquele que tem poder, no Deus da sua vida, no Deus da nossa vida. Eu quero encerrar esse culto pedindo para você, convidando você a trazer aos pés dele aquilo que você precisa que ele coloque a mão dele, para que ele traga uma nova esperança. A esperança é algo como se tivesse um cheiro, um gosto, um brilho. Eu gosto de pensar na esperança como uma cor viva. Curitiba é cinza, né? Os que não gostam do tempo cinza de Curitiba, e alguns sempre reclamam, eu gosto desse tempo assim, mas quando tem sol, a impressão que dá é que a esperança é maior, mas que tenha sol como um dia de hoje sobre a sua vida, um dia nublado, que tenha sol sobre a tua desesperança, que venha a mão dele sobre a tua vida e que ele renove o teu olhar e que ele possa te ajudar a levantar e caminhar, sabendo que ele está contigo, assim como ele esteve com Jairo desde o início. Desde o início. Que as lições que ele possa estar ministrando sobre a sua vida nesse momento, sobre a minha vida, que nós possamos aprender para a gente passar logo essa fase e entrar então no centro da vontade dele. Vamos orar? Coloca aí os teus motivos para ele, diz para ele aquilo que está quase no finzinho, como um final de bateria de celular, que você precisa reconectar neste momento, que você precisa que ele renove, e que mesmo que não seja esta a resposta, que você não perca o brilho, que você não perca a fé, que você não perca a esperança, que Ele é Senhor da sua vida. Pai, queremos nesta manhã, queremos nessa noite, Deus, queremos nessa noite te adorar em espírito e em verdade. Queremos te agradecer porque nós aprendemos neste texto que, embora o Senhor tenha no trajeto várias coisas a cuidar, ainda assim o Senhor está conosco o tempo todo, e que não é o chegar na fila, mas que é o seu tempo de agir e o seu tempo de fazer, que determina o momento em que o Senhor vai operar sobre a nossa vida, mas que mesmo enquanto esperamos esse tempo, o Senhor já está operando, seja na mudança do nosso pensar, seja na dependência que precisamos desenvolver no Senhor, seja no forjar do nosso caráter, seja, ó Deus, em qualquer situação que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Cremos que aquilo que está por vir é infinitamente melhor do que aquilo que pensamos ou que pedimos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que se importa.
Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor renove a fé do teu povo nessa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos e que nós possamos ver, mesmo como num dia cinzento de Curitiba, um sol lindo sobre nós, porque o Senhor, o nosso Deus, está presente conosco. Ajuda-nos a entender que não existe limites para o Senhor, que mesmo quando alguém possa semear a desesperança, o Senhor é a esperança que cada um de nós precisamos. Ajuda-nos a nos levantar e a caminhar. Não queremos ficar prostrados, mas queremos caminhar mostrando que sabemos que o Senhor é conosco em todo o tempo. Há esperança para o ferido, porque o Senhor é aquele que cuida, é aquele que consola, é aquele que não nos deixa em nenhum momento da nossa história. Te louvamos por isso, te agradecemos grandemente. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e que o Senhor te dê uma semana na presença dele, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus através dessa canção que nós vamos cantar agora, dizendo que há esperança e que a esperança dele seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Jesus Cristo é a esperança das nações. Que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, rajado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, há um cheiro das águas brotará como
se renovarão. Não cessarão os seus frutos.